Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meus queridos irmãos da Web Rádio Amparo, a paz de Jesus sobre a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Aqui é o professor Miguel Ângelo e essas são as Gotas de Teologia. Estamos vivendo um tempo ímpar na vida da igreja. Não apenas por nos encontrarmos dentro do maior momento celebrativo da nossa amada Igreja de Cristo, tempo pascal, pois é a ressurreição de Jesus que ilumina o nosso olhar para todas as realidades da Igreja, da vida e do mundo. Mas estamos dentro deste tempo forte e por que não reafirmar este tempo basilar da nossa existência cristã, o fundamento principal da nossa fé cristã é a afirmação de que Jesus ressuscitou. Ele não ficou preso às amarras da morte, mas por amor venceu-a e ele vive e reina no meio de nós. E é extremamente significativo, meu irmão e minha irmã, e esse é o gancho para a nossa reflexão de hoje, uma reflexão especial, pois dentro desse tempo de Páscoa estamos vivendo todo o processo da notícia e da realidade da morte do nosso Papa Francisco. Papa Francisco que procurou em vida exercer com profundo amor e dedicação o seu ministério de Dulce Cristo na terra, como já dizia uma santa a respeito deste ministério papal, que remonta a Pedro. O Papa Francisco, ele é o sucessor de Pedro, assim como cada Papa é sucessor de Pedro. E que sucessão bonita tivemos no ministério de Francisco. E hoje, exatamente neste final de semana, quando meditamos mais profundamente sobre o mistério da misericórdia de Deus, misericórdia essa que nos é revelada na pessoa viva de Cristo Jesus, comunicada a nós, sobretudo no mistério da Igreja. Vemos o representante desta Igreja, o líder maior desta igreja, podemos dizer assim, né? Líder no sentido de servo dos servos, como os papas bem costumam se apresentar, servos dos servos de Deus. Estamos elaborando este tempo de transição. Meus queridos, isso é extremamente significativo, porque nós acabávamos de viver uma Semana Santa, uma Quaresma, e a vivemos num espírito profundo de reflexão no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que, por amor, abraçou todas as realidades humanas para, nele, transfigurá-las pela ressurreição. E esse caminho de Jesus, de vida, que abraça a morte e transfigura a morte por dentro com a graça da ressurreição. E essa é a festa da ressurreição do Senhor. Nós não celebramos uma pessoa boa, nós não fazemos teatros meramente emocionais, não é? Não fazemos recordações de um personagem histórico que foi muito bom e que deixou bons exemplos,
claro, o aspecto humano de Jesus inclui também isso, mas não apenas. O maior e o principal motivo de celebrarmos a Páscoa é que ele vive e está no meio de nós. Mas essa vida nova de Cristo, essa vida transfigurada pelo Espírito no Pai, que nos é ofertada a cada instante na pessoa de Cristo, na e pela Igreja. Este mistério, meus irmãos, não exclui a morte, não excluiu a dor e o sofrimento. E Jesus aponta exatamente para isso, que a morte não tem a última palavra. E é impressionante que, vivendo essa dinâmica na Quaresma, um tempo litúrgico onde anualmente nós nos debruçamos sobre esta riqueza inesgotável, fonte de vida para todos nós, ao explodirmos na alegria pascal no domingo, nos deparamos pouquíssimas horas após o domingo pascal com a notícia da morte do Papa. A morte do Papa, portanto, dentro deste mistério pascal, sinalizando que mesmo a morte, agora, à luz da ressurreição, com toda a dor, com toda, entre aspas, tragédia humana, incertezas, angústias que fazem parte do contexto humano da morte, essas realidades agora, iluminadas pela Páscoa de Jesus, apontam muito mais para a esperança daquilo que há de vir. Jesus, ele passou pela morte e a venceu com amor. O amor que é o próprio Deus. Sendo ele Deus e em comunhão no Espírito com o Pai, a Trindade que é amor. E o Papa, durante todo o seu ministério, procurou sinalizar este amor, principalmente aos mais excluídos, aos mais desfavorecidos, aos menos favorecidos, aos rejeitados da sociedade, tal como Jesus apontava. Um amor inclusivo e que nessa inclusão pacientemente abre uma interlocução com o ser amado para a transformação. E quantas vidas não foram transformadas pela simplicidade e pelo amor profundos exercidos no ministério de Francisco. E hoje toda a Igreja relembra fatos, episódios, vídeos, fotos, áudios que sinalizam para esse aspecto da vida de Francisco, que apontam muito bem para o Cristo Jesus, que viveu plenamente essas realidades aqui e também como ressuscitado aponta-as para cada um de nós. Então a gente pode refletir, talvez, pensando que nesse último gesto do ministério do Papa Francisco, que no domingo pascal decide percorrer a Praça de São Pedro, estando com o povo, mesmo na dor, mesmo talvez ali conscientes de que muito provavelmente não tinha muito tempo para ele. A gente percebe no rosto, principalmente do domingo da Páscoa, uma expressão mais fechada, um rosto mais cansado, mas isso não significa que o coração dele não ardia por amor. E a decisão de estar ali pastoreando as suas ovelhas em nome de Jesus transcende a morte, transcende qualquer coisa humana que ele possa sentir. E o seu último gesto, depois de abençoar a todos, depois de se recolher, dizem que as suas últimas palavras foram de preocupação de agradecimento ao seu enfermeiro por ter permitido com que ele voltasse novamente a ter esse contato com o povo. Detalhes pequenos, como Jesus percebia a pequena moeda da mulher,
como Jesus percebia os pequenos, grandes gestos que o cercavam, e na sua sabedoria de Filho de Deus sabia identificar nesses pequenos, grandes gestos aberturas para o céu, para a eternidade. Então o Papa Francisco termina a sua vida sinalizando esta riqueza de vida transfigurada em Jesus, que vence a morte. O luto que vivemos nesse tempo, um tempo de esperança do que há de vir. Não é um luto meramente humano, é um luto cristão mergulhado no ressuscitado, na certeza de que Deus não desampara os seus filhos, porque não desamparou o Filho Jesus na morte do Filho de Deus. E essa graça todos nós temos. E o Papa Francisco aponta na sua morte, no início da semana da Páscoa, que mesmo a morte, relembrando aquilo que já vivemos na Semana Santa, mas agora com uma mensagem nova, a Igreja é convidada a olhar sempre para os processos de morte à luz do ressuscitado e nutrir a esperança de que Ele vive e é capaz de, mesmo da morte, superabundar em bênçãos e graças. Então, neste domingo da misericórdia, que é um domingo instituído também por um Papa, João Paulo II, primeiro domingo da misericórdia no ano 2000, na virada do milênio, como que apontando um milênio todo especial, cheio de desafios novos, mas também cheio de muita graça. Sempre no segundo domingo, no primeiro domingo após a Páscoa, a Igreja oficialmente celebra essa festa da misericórdia, revelação esta dada no coração de Santa Faustina Kowalska, conhecida como a secretária da misericórdia, aquela que experimentou esse aspecto de Deus de uma forma nova e recebeu da parte do ressuscitado misericordioso indicações muito claras, reconhecidas posteriormente pela Igreja e traduzidas de tantas formas, como texto da misericórdia, a devoção a Jesus misericordioso expressa no Diário da Misericórdia, as obras de misericórdia que dialogam com esta revelação da misericórdia e tantos outros aspectos. Hoje nós clamamos a misericórdia de Deus para a Igreja, para o nosso amado e falecido Papa Francisco, que a misericórdia conceda a ele um descanso eterno, de muita luz e de muita intercessão a cada um de nós. E que eu e você hoje rezemos pedindo a Jesus misericordioso a graça de um futuro Santo Padre que sinalize e continue esse ministério petrino segundo o coração de Deus. Então a gente encerra essa reflexão de hoje, especial do Gotas da Misericórdia. Eu quero convidar você a rezarmos, clamando esta misericórdia de Deus por este tempo da Igreja. Se você puder, participe aí da sua paróquia, da sua capela. Informe-se a respeito das missas, das orações, do que está acontecendo aí na sua comunidade, em comunhão com a Igreja do mundo inteiro, que encontra-se em oração, em luto, mas um luto orante. Um luto que não prescinde do ressuscitado, ao contrário, nele mergulha e procura entender, mesmo na morte, mensagens de esperança e de amor. Que o Senhor conduza a nossa vida e o nosso coração. E a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. A paz de Jesus. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.